Então, muito bem, meus queridos, começando mais um episódio do podcast De Cliente para Cliente, um lugar para a gente falar de negócios, marketing e da coisa mais importante que une todos os negócios do planeta, o cliente. E é claro que a gente fala isso sempre com mentes brilhantes que estão por trás de grandes marcas e grandes negócios. Antes da gente pular do nosso papo, só deixa eu fazer um pequeno recado aqui, que esse podcast ele é uma realização da plataforma Harmo, a única ferramenta de escuta do mercado que aumenta o fluxo de cliente na loja física. Então a Harmo, pessoal, é a solução que reúne gestão do Google Meu Negócio, gestão da reputação online e a gestão de pesquisas de satisfação pós-venda para que a tua empresa tenha controle absoluto sobre a experiência do cliente por toda a jornada de compra, desde o momento da busca, que o consumidor está escolhendo uma loja, até o pós-venda. Então eu convido você, se você tem uma rede de lojas físicas e quer monitorar a experiência do teu cliente ponta a ponta e usar isso para vender mais, chama a Harmo. Leia o QR Code aqui na tela ou o link aqui na descrição. Tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Com mais de 16 anos de experiência em marketing, planejamento estratégico, inteligência de mercado e inovação, ele atua no crescimento de negócios e expansão de marcas. Ele é apaixonado por transformar desafios em oportunidades estratégicas. Seja muito bem-vindo, Diego Nakagawa. Daí, meu querido? Muito bom. Como é que tá? Obrigado, Lucas. Obrigado por essa introdução, cara. Tudo bem? Prazerzaço estar aqui com você. É ótimo poder compartilhar esse momento com ideias, falar sobre um monte de coisas, na verdade, né? Não só sobre o profissional, mas de vida, pessoal e tudo mais. É isso. Diegão, cara, eu quero explorar muito contigo porque eu tenho um cara muito experiente, né? E tem uma história muito bacana. E então a gente vai fazer isso bem bolado, né? Eu quero que tu fale um pouquinho do Odonto, quero que você fale um pouco de você, mas vamos começar na Odonto. Legal. Cara, me fala um pouquinho o que é Odonto hoje, número de lojas, cara, quantas pessoas vocês atendem, só pra galera que tá ouvindo, assim, ter a magnitude. Maravilha. Dessa responsa aí. Legal, cara. Bom, a Odonto Company é a maior rede de franquias odontológicas do mundo, na verdade, né? Nem só do Brasil. Caraca, é do mesmo? mundo. Em termos de franchise, somos a sexta maior franqueadora do Brasil. Mais de 1.500 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente atende, em média, faz mais de 4 milhões de atendimentos mês. Caramba! E a Odonto Company ela tem uma responsabilidade que é sempre trazer, através dos cuidados bucais, né, da saúde bucal, trazer autoestima, confiança para o cliente, o primeiro emprego, a primeira impressão, um sorriso agradável. Então, esse é o nosso grande objetivo diariamente, né? Tá na boca do Brasil, tá na boca do brasileiro. A Odonto Company é o que faz com que ele sorri melhor. Cara, que massa. Cara, eu não imaginava 4 milhões de atendimentos, Diego. 4 milhões de atendimentos. Caramba, meu, é muita coisa. Isso é uma coisa que eu quero explorar contigo, porque assim, você me falou aqui, cara, 1.500 unidades, 4 milhões de atendimentos. Cara, como é que vocês estão no Brasil inteiro? Né? A gente sabe que o Brasil, ele é uma sopa, né? Então, assim, continental, na verdade. Falar com a gauchada ali, eu que sou gaúcho, e falar com um cara da Bahia é muito diferente. Como é que vocês fazem? Como é que vocês quebram essa comunicação? Vocês levam essa linguagem de vocês para cada estado? Tem estratégia nisso? Não tem? Como é que funciona? Tem estratégia. Tem muita estratégia, na verdade. A gente sempre tem uma matriz, uma comunicação que começa nacionalmente, né? Como uma empresa, como marca, para trazer o branding, para trazer o posicionamento estratégico da marca, para trazer o posicionamento da marca em termos de quem a gente comunica e como a gente comunica. Só que eu falo que o Brasil é o João Adib, né? O Brasil de 10 Brasis. E quando a gente começa a ter granularidade disso, a gente precisa falar o sotaque. E é uma coisa que é super importante, porque, de fato, o gaúcho gosta de consumir de uma forma, o nordestino consegue consumir de uma outra forma, no centro-oeste a gente tem pessoas que consomem de outro jeito e hábitos de consumo de forma diferente, né? Então, por mais que eu seja o cara do marketing, eu gosto da criatividade, mas também gosto muito dos dados. Eu acredito que hoje, se a gente trabalhar sem olhar para os dados de fato, é basicamente dar tiro no escuro. O business feeling ele é importante, mas ele sempre vem para ratificar o dado que a gente tem apontado. Então, quando a gente começa a dar essa granularidade, desce esse degrau, principalmente para a regionalização, a gente sempre busca falar o sotaque daquela região. E aí a gente vai para os dados, entender qual que é o hábito de consumo. Eu tenho muito maior vendas de implantes, por exemplo, no Nordeste do que no Sul. Eu tenho muito maior quantidade de
instalações de aparelhos ortodônticos no sul do que no norte. Eu aqui sou um cara. Exatamente, ainda mais o alinhador invisível. Exatamente. No sudeste a gente tem uma outra participação de mercado, principalmente com categorias mais estéticas, como facetas, Roif e tudo mais. Então, essa dimensão, essa granularidade e esse modelo de consumo cada vez mais ampliado, ele é importante que a gente consiga debruçar nos dados e informações para que a gente consiga ajustar a melhor comunicação possível. Perfeito. Personaliza a oferta de acordo com a demanda. Total. Personaliza a oferta, personaliza o modo de comunicar, principalmente, mas sem tirar o branding da marca, que é super importante. O produto que faz mais sentido, que tem maior penetração e como que eu consigo ganhar mais market share. Perfeito, cara, muito bom. Eu tô ainda chocado, tá, com os 4 milhões de atendimento. Eu tô ainda chocado, porque, cara, é muita coisa, cara. Os 4 milhões de atendimento é porque, assim, eu atendo mais de uma vez o mesmo cliente mensalmente, né? Mas perfeito. A gente já tem mais de 25 milhões de sorrisos que a gente já tratou, já cuidou nesse tempo, né? A Odonto Company tem mais de 30 anos, mas, de fato, em franchise em 10 anos. E a gente teve, de fato, uma aceleração aí nos últimos 5 anos bem grande. Cara, que legal, Diego. E, Diego, tem um outro assunto que a gente fala de dados, né? Que não é necessariamente dado, mas é olhar para dado, olhar para padrão para a gente conseguir fazer bem feito, que é a tal das personas. A gente fala de persona tanto em marketing, a galera de experiência do cliente, a galera de design também acaba falando muito de personas. Só que ainda eu acho que tem muita dúvida de como é que fazer isso da forma certa, como é que acertar a mão em personas. O que tu pode dizer para a galera sobre isso? Minha primeira dica é debruçar nos dados, debruçar na sua base histórica. Se não tem base histórica, é super importante gerar pesquisas, entender quais são pesquisas com players similares ao seu. Então, isso é muito importante. Uhum. E sempre entender separar a persona efetivamente com quem eu vou me comunicar e a persona que efetivamente vai comprar, né? O shopper do consumer é super importante essa diferença. Perfeito. Porque eu falo muito sobre aparelho ortodôntico, por exemplo. Mas eu não vendo o aparelho ortodôntico para a mesma pessoa. Porque quem compra é a mãe, muitas das vezes é a dona de casa que tem, sem sombra de dúvidas, uma certa ascendência dentro de casa e que consegue fazer esse tipo de cuidado com o outro, né? A dona de casa muitas das vezes é a pessoa que leva um panfletinho para casa e aí o marido vê e ele quer fazer um tipo de tratamento por conta de alguma questão. Então, conseguir identificar de fato no seu transacional quem é que você está capturando efetivamente, eu acredito que seja um dos primeiros pilares. E depois retroalimentar esse modelo, qualificar esse modelo. Como? Com informações mais qualitativas. Perfil sociodemográfico, entender qual é a classe social dessas pessoas, qual é o hábito de consumo, qual é o nível de... Se essa pessoa ela tem um nível de fluxo muito grande porque ela sai do trabalho para casa do trabalho, entender onde você tem touch points de marca com ela. Perfeito. Né? Não adianta achar que simplesmente você está no digital, você está falando com todo mundo. Às vezes o offline funciona bastante. Total. E quando você tem uma rede de tamanho continental, como a gente tem na Odonto Company, mais de 1.500 unidades, a gente está falando de cidades com nível de evolução e desenvolvimento muito alto e algumas cidades que ainda carecem de algumas estruturas, né? Cidades com menos de 50 mil habitantes. Então, o modo de consumo naquele lugar é muito diferente de uma metrópole como São Paulo. E aí você precisa identificar efetivamente quem que é o seu shopper. E a gente tem muito dado, muita informação. Quando a gente fala de mais de 4 milhões de atendimentos mês e mais de 25 milhões de clientes, a gente está falando de pelo menos 12% da população brasileira. É muita coisa efetivamente que consegue enriquecer bastante a tomada de decisão. Perfeito. Eu acho que o que dá para tirar para a galera que está ouvindo, né, Diego, é que a persona vai muito além do dado demográfico. Né? Se você fazer uma persona pelo dado demográfico, cara, provavelmente tu vai errar. Ela te ajuda, ela te dá um indicativo, uma direção, mas talvez ali no momento Fica de você... muito simplório, né? Exato, exatamente. No momento de você desenvolver uma mídia mais aprofundada, no momento em que você tiver que colocar um posicionamento de marca mais específico, aí é onde você vai sofrer alguns certos empecilhos. É sempre importante olhar para pesquisa, olhar para players específicos. Eu gosto muito de fazer uma coisa, eu vou para o varejo, eu gosto de ir para as unidades, ir para a loja, eu gosto de ficar parado na frente da rua que tem uma unidade da Odonto Company para ver como que as pessoas consomem.
Tem Cara, isso é muito valioso, né? Super valioso. Porque o olhar do campo ele é muito importante. Eu tava no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, lá no calçadão, parei e fiquei lá. Pelo menos uns 10 minutos olhando como as pessoas consomem, como que elas se movimentam. Né? Quem são essas pessoas? Obviamente por um senso de observação. E aí você vai para Goiânia, por exemplo, você tem outro tipo de modo de consumo. Né? As coisas são um pouco mais descentralizadas, mais horizontalizadas. Então, assim, isso é super importante. Perfeito, perfeito. Cara, eu acho que, de modo geral, as marcas fazem muito pouco pesquisa, né? Fazem muito pouco pesquisa. Muito pouco pesquisa. Até eu estava num outro papo aqui do podcast com o Cauê Sanches, que é lá da Kings. Ele, antes de ir para Kings, ele era head de marketing da Cacau Show. Legal. Ele contou aqui no podcast a história do lançamento do La Creme. E que foi 100% baseado em dados e pesquisa do consumidor. E é um sucesso, né? Sucesso estrondoso, assim. Daí ele comparou, inclusive, ele até eu pedi pra ele, um case de sucesso e um case de fracasso. Daí ele contou o case de sucesso, contou do La Creme, e o fracasso ele contou de um outra linha de chocolate que eles não fizeram pesquisa e que não deu certo. Então, realmente, cara, a pesquisa ele é muito importante. Né? Então, essa observacional, a entrevista mesmo, né? Às vezes a galera fica muito bitolada no NPS, aquela pesquisa transacional ali. Cara, mas entrevista, tu já pegou, por exemplo, 30... Você chegou nas suas personas ali. Chegou, sei lá, em 5 personas. Das 5 personas, fala com 6 de cada. É isso. Já é o suficiente, não precisa mais que 6. Exatamente. E eu gosto muito de falar também com um detrator. Total. Eu acho que ele tem uma sensibilidade muito maior de falar a verdade para mim do que o cara que tá me promovendo, no final das contas. E dali você consegue enriquecer bastante sua informação, né? E isso é fato. Se você chega em 5 personas, pega as melhores. Pega as que não estão convertendo efetivamente. Porque tem uma metodologia de você olhar os dois extremos e trazer uma solução que você consegue atender o meio de toda a sua distribuição normal de clientes. Então eu gosto muito de fazer isso. De olhar, de ligar, falar com o cara. E hoje a gente tá com um pouco de problema, né? Que a gente não gosta muito de ligar para as pessoas, mas eu gosto. Eu mando uma mensagem, posso ligar para você e tudo mais e tal. E faz muito sentido, porque enriquece muito a sua tomada de decisão. Total. E gera um nível de eficiência muito maior. Em vez de você gastar rios de dinheiros, ou até mesmo quando você não tem tanto, tá iniciando sua marca, e você precisa ser muito assertivo e muito eficiente. Eu sempre falo, a eficiência cada R$1 tem que gerar 2, cada R$1 tem que gerar 2. E Total. Essa é a grande questão. Quando você tem mais dados qualificáveis, você é mais assertivo. É o tiro de sniper, efetivamente. Né? Cara, essa foi boa. Nem sempre eficiência é menos tempo. Mas a eficiência é 1 virar 2. É isso aí, cara. Que isso, cara. Essa frase ficou muito boa. Porque você gastar um pouquinho mais de tempo e fazer com que isso gere e retroalimente o sistema é muito mais eficiente do que você, de repente, querer sair correndo muito rápido e aí tropica nas próprias pernas. Total, cara. Concordo 100%. Cara, muito bom, Diegão. Esse papo tá bom, hein, cara. Então é o seguinte, cara. Tem uma coisa que eu vi na comunicação de vocês que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. E eu queria entender um pouquinho do processo decisório por trás. Então eu vi que vocês têm a Eliana como uma garota... Nossa embaixadora. Embaixadora da marca. Boa, perfeito. Essa é a melhor palavra. E, cara, como é que é o processo decisivo? Assim, por que a Eliana e por que não uma outra pessoa? Qual que é tomar a decisão por trás de escolher uma figura pública para representar a marca? Legal. Essa é uma estratégia que a gente tem tomado desde o início da Odonto Company, principalmente do início de franchising, efetivamente. Né? Já tivemos Ratinho, já tivemos Rodrigo Faro, já tivemos a Raíssa, já tivemos Hendrik e mais precisamente, e perdurando muito mais tempo, a Eliana. E todas as vezes que a gente tem essa estratégia, ela depende muito do momento de maturação da marca. Então, olhando out Odonto Company, mas qualquer estratégia de embaixador de marca, é muito importante entender qual que é a idade da marca, o nível de maturação da marca, o nível de relevância no mercado que a marca tem. Porque quando você está iniciando um processo de escala, você se associar a uma pessoa que tem muito volume, e aí a gente está falando hoje de seguidores, de nível de alcance e tudo mais, torna-se o processo de conhecimento, de awareness de marca mais rápido. Perfeito. Então, é um detalhe muito importante, mas é uma estratégia de início de marca. Por que é de início de marca? Você está atrelado a uma pessoa, a um embaixador, você também está atrelado a qualquer risco que envolva essa pessoa. E ela é uma pessoa, um ser humano normal, como todos nós.
né? E tá suscetível a qualquer tipo de situação, de erro, e tá tudo certo, né? Então, por isso que a estratégia ela tem que estar muito bem pautada, tem que estar muito bem clara. E saber quem é o histórico dessa pessoa é super fundamental. Então, no último ano, e daqui para os próximos anos, a gente teve uma decisão de manter a Eliana como nossa embaixadora, principalmente pelo nível de carisma que ela tem, de acessibilidade, de entrega, de alcance, mas também porque quando a gente olha para o histórico da Eliana, não tem nada que a gente consiga falar, putz, né, é um histórico muito ilibado, é uma mulher de família, né, tem uma reputação muito, muito boa e muito zelada por todo o tempo de trajeto de profissional que ela teve, né? Hoje está num nível de ascendência ainda maior, tá tomando protagonismo dentro da Globo. Então é algo que a gente realmente guarda, porque a gente quer estar com pessoas que falam muito a nossa linguagem, que consiga falar muito o nosso posicionamento e que tenha essa conservação da marca, que é super importante. Muito bom, Diegão. Cara, eu acho que até para dar um resumo para a galera, né? Investir em creators hoje ou influenciadores é uma baita de uma estratégia, mas acho que você trouxe alguns pontos relevantes para a galera que está em casa se atentar. Né? Então, quais são os valores dessa pessoa? Eles estão alinhados aos valores da minha marca? Né? Qual que é o background dessa pessoa? Já passou por alguma polêmica, alguma coisa que talvez a minha marca pode se associar a ela e não pode ser tão positivo? Né? Mas entendendo que às vezes eu quero acelerar o meu awareness de marca, a minha abrangência de marca, é legal ir para uma estratégia dessa. É legal, mas eu acho que o fator principal ali é o fit, né? Entre valores Perfeito. da marca e valores da pessoa que está sendo a representante da marca. Lembrando que ela abrindo a voz, abrindo a boca, ela está falando por você também. Então é super importante que você tenha esse cuidado de saber com quem você está se associando. E muitas vezes a gente tem um pouco menos de ansiedade no começo. Tem muitos negócios que são vistos e os próprios influencers são as pessoas que estão por trás da marca. E eles fazem muito mais sucesso porque hoje o nível de consumo e o modo de consumo das novas gerações elas têm mudado. Elas gostam de consumir de quem que está por trás da marca, de quem está fazendo o dia a dia e tudo mais. Então isso é legal. É importante entender qual que é o nível de maturidade que você está de marca. Conseguir fazer isso de forma também natural, sem ser forçado, porque é super importante. Porque o outro lado ele consegue ter esse nível de percepção, mas se posicionar dessa forma é legal, é bacana. Boa. E Diego, agora, sempre quando a gente trabalha o marketing, a gente quer martelar certas coisas pro nosso cliente, né? O famoso posicionamento. É isso. Então, cara, se tu pudesse implantar uma memória em todos os teus clientes, que memória seria essa e por quê? Cara, a gente tem um processo dentro do tratamento que é quando finaliza o tratamento, o cliente ele é levado à frente do espelho. Porque no começo eu levo ele na frente do espelho e pergunto pra ele se ele tá satisfeito, se tá tudo certo com ele, dá um sorriso, se ele não é tímido no sorriso e tudo mais, se ele tá de repente evitando abrir muito o sorriso porque alguma coisa incomoda e tudo mais. E no final do tratamento a gente leva ele pra esse mesmo espelho e pede pra ele dar um sorriso. Ah, que top. Então, se é esse sentimento que eu quero guardar dentro dos meus clientes, é este. O sentimento de quando eu terminei o tratamento, dei o sorriso à frente do espelho e falei, putz, agora sim, sabe? É o sorriso da satisfação, da confiança, de falar, agora eu não tenho mais vergonha de esconder meu sorriso, de esconder um dente que de repente estava meio torto, alguma coisa do tipo, cara, agora eu tô liberto desse problema. Caraca. Esse sentimento aí. Essa foi boa, hein, meu? Caraca. Que bom. Cara, eu acho que não tem nada mais poderoso do que isso, bicho. O processo do espelho, cara. E é o processo de você se encontrar, né? É o processo de você falar, putz, me encontrei. É aqui que eu quero estar, é esse Diego que eu quero ser, é esse sorriso que eu quero dar, é esse cartão de visitas que eu quero trazer. Cara, muito bom. Porque a transformação de vocês é muito maior, né, do que... É que a odontologia hoje, né, Diego, principalmente eu acho que no Brasil, ela já deixou... Ela eu acho que é uma das mais avançadas do mundo, né, até onde tenho meu conhecimento. Principalmente na parte de estética, né, o brasileiro investe muito na parte de estética dentária. E a odontologia já deixou há muito tempo, né, de ser... Fazer limpeza, tratar canal, esse tipo de coisa, né? Muito de ser corretiva. Isso. E tem passado a ser muito mais preventiva, estética, de trazer mais autoestima para os clientes. Então eu sempre falo pro meu time, falo para todo mundo que eu converso, né?
saiu do status quo de somente saúde bucal. A gente agora promove outras questões, né? Promove segurança, confiança, autoestima, que é algo extremamente fundamental. É como se você colocasse uma roupa nova. Fui ao shopping, coloquei uma roupa nova. Quando você termina o tratamento, olha no espelho e dá aquele sorriso, você tem quase essa mesma sensação de estar bem vestido, de ter feito uma aquisição de um carro, uma casa nova. É muito disso. Cara, muito bom, cara. Porque isso muda o sorriso, a segurança de falar, a segurança de se expor, ela muda também até mesmo como você encara o dia a dia. Total. Né? Encara o seu trabalho, encara as suas relações, sejam elas amorosas ou pessoais com outras pessoas. Ela muda muito isso. Então eu falo que a gente estampa no final do dia confiança, autoestima, segurança para todos os clientes. Total, cara. E Diego, cara, se tu pudesse, né, como CMO, assim, se tu pudesse perguntar uma coisa e garantir uma resposta 100% sincera do teu cliente, sem meias palavras, o que tu perguntaria para ele? Cara, essa é boa. Eu acredito que eu perguntaria no que eu posso te ajudar. Tá. Essa é uma frase que eu tenho falado muito em todas as minhas visitas de campo. Eu tenho ido a todos os lugares possíveis que tem Odonto Company, falar com os franqueados, falar com o cliente e tudo mais. E eu acredito que essa é a primeira forma de eu fazer rapport com cada um deles. No que eu posso te ajudar? Porque dali, cara, virão uma série de outras opções. Muitas das vezes o sorriso, ele é parte de uma solução de um problema. Então, no que eu posso te ajudar, eu posso abranger muitas coisas. Entender de fato qual que é o sentimento que está por trás dessa resposta. Então, se eu pudesse fazer e ter a resposta mais genuína e mais transparente possível, seria essa. No que eu posso te ajudar. Cara, muito bom. Essa é profunda, hein, cara? É simples, mas poderosa, né, cara? É poderosa. Diego, cara, vocês atendem de novo, né, cara? São 25 milhões de clientes, 1.500 lojas, 4 milhões de atendimentos por mês. E, cara, se a Odonto desaparecesse hoje, cara, qual que seria o impacto para os clientes, bicho? E teria pelo menos mais 175 milhões de clientes que não poderiam utilizar o Odonto Company. Então, esse é o processo. Então, se a gente desaparecesse hoje, a gente teria 175 milhões de clientes aí sem a possibilidade de usufruir de um bom atendimento, de um bom tratamento, serviço, né, de um bom cara? serviço, é isso. Cara, que loucura. Eu ainda tô espantado com o número de vocês, cara. E vem muito mais por aí, cara. A ideia é a gente crescer, a gente alcançar novos clientes, alcançar outras pessoas, né? Oferecer nossos serviços. Esse é o nosso objetivo. E Diego, uma pergunta, né, cara? Vocês hoje 100% é franquia. 100% é franquia. 100% franquia. E assim, tratamento odontológico, né? Vocês estão na área da saúde, também é muito delicado, né? Porque às vezes, querendo ou não, a franquia ela também traz junto com ela uma marca, uma reputação, um processo, tudo certinho. Para tudo isso pensado para garantir a melhor satisfação do cliente, a melhor qualidade ali na ponta, né? Como é que vocês atuam junto com os franqueados para manter essa qualidade nas novas unidades, nas unidades que já estão abertas, né? Vocês têm um pouco dos processos assim para garantir que o que está sendo entregue lá na ponta, de fato, é o que reflete uma marca. É o preconizado pela marca. Exato. Cara, o processo o franchising como um todo, ele é fundamental por conta disso, né? A observação do franchise vem da padronização. Para mim é fundamental isso, né? Seja na padronização do layout da unidade, da forma como você comunica, com branding, e inclusive em um modelo testado e aprovado. Porque aí sim você ganha escala efetivamente, né? E a Odonto Company tem isso. Desde o momento 1, onde o proponente ele ainda não é nem o meu franqueado, mas ele é um interessado em virar meu franqueado, tem contato com a marca até o dia da inauguração e até a maturação efetiva de todo o processo e todo o business dele. Então, todos esses momentos de vida desse novo franqueado, eu tenho touch points com ele, onde eu falo sobre treinamento, eu falo sobre padronização de processos, eu falo sobre processos de biossegurança, processo de contratação, um suporte muito efetivo diariamente, né, com consultores específicos que têm um background de odontologia muitas das vezes ou de administração.
Então, todo momento, a minha marca e principalmente o suporte, ele vai paralelo a esse desenvolvimento, esse crescimento desse franqueado. Então, tem um treinamento de novos franqueados para ele entender qual que é o modelo preconizado pela marca. Tem treinamentos de reciclagem, tem treinamentos para multifranqueados. O cara que já tem mais de 2, 3 unidades, ele tem um outro tipo de complexidade no modelo de negócios dele. Então, isso é importante para a gente olhar com essa visão. Tem treinamentos de desenvolvimento e capacitação desse franqueado. Tem lives mensalmente com a franqueadora para a gente falar o que deu certo, trazer best cases, porque o grande legal do franchising é essa possibilidade de eu ter muitas cabeças boas pensando pelo mesmo propósito. Perfeito. Eu acho que esse é o fator fundamental, né? E na Odonto Company a gente está falando de mais de 1.000 cabeças pensando unicamente para o modelo da Odonto Company, como melhorar e tudo mais. Então a gente faz isso mensalmente, a gente promove lives com franqueados falando o que deu certo, qual foi o aprendizado, o que de repente não foi legal, o que a gente pode ajustar e tudo mais. Então esse aprendizado contínuo e também essa ida a campo, olhando para o franqueado, conversando com ele, entendendo quais são as dores, porque quem está com a barriga no balcão sabe muito mais do que quem está sentado no ar-condicionado. Isso para mim tem que ser sine qua non dentro da companhia, sabe? Ir para campo, entender quais são as dores do franqueado efetivamente, quais são as dificuldades que ele enfrenta todos os dias, é fundamental. É fator de sucesso no final do dia. Total, cara. E curiosidade, hoje vocês vendem mais franquia para dentista ou para empreendedor? Cara, é muito maluco, assim, mas 85% das nossas vendas são feitas para dentistas. Dentistas e investidores, assim. Legal. 15% vem para novos empreendedores. Mas porque ainda existe um estigma no mercado que acreditam que sejam muito complexos, que você precisa ser dentista, porque tem uma parte técnica ali que é fundamental, sim, né? Claro. Que é o tratamento, como que faz, se é uma restauração XYZ e tal. Mas o que a gente tem feito bastante é desmistificar isso. Você, como empreendedor, pode sim investir na marca Odonto Company, ter a sua clínica, né, ter uma rentabilidade legal, ter uma lucratividade bacana em termos de mercado, ter um payback interessante, não sendo dentista. Perfeito. Porque a gente ensina desde a parte técnica, desde a gestão e toda a parte de gestão operacional e financeira do dia a dia. Perfeito. Eu acho que isso é uma baita vantagem para franquias, né? Muitas vezes os empreendedores que estão buscando um negócio para investir acabam falando assim, cara, mas eu não sou técnico nisso, mas você não precisa. Não né? precisa. Você não precisa. A franquia ela vai te dar todo o apoio, o know-how. Se você tem um apreço pela área, né? Entende que a área é uma área com uma boa margem, que eu sei que no caso de vocês. É uma boa margem. Cara, é um baita negócio, né? É uma boa margem, é um mercado que tem uma expectativa de crescimento acima de 2 dígitos até 2030. Olha aí. Então, assim, a gente sabe o quanto saúde, cuidado tem sido o wellness e o health, né? São mercados que estão cada vez mais em voga, um crescimento absurdo. O número de academias no Brasil cada vez mais ampliado. A gente tem visto cada vez mais uma preocupação com a saúde, com a estética. Então, assim, é um mercado cada vez mais pujante. Sim. Então, a gente entende que, tendo um mercado desses, né, propício para esse desenvolvimento, em um modelo robusto, sólido, né, que garanta ali um mínimo de margem assertiva, que faz com que o cliente e o franqueado estejam satisfeitos no final do processo, é fundamental. Total. E, cara, uma curiosidade também, agora que eu estou fazendo o tratamento com os alinhadores invisíveis, né? Eu confesso, eu não conhecia a tecnologia. Tipo, eu sabia por nome, enfim. Cara, mas eu fiquei chocado com o nível tecnológico do processo. Não, teve passou um scanner que tira acho que 1.000 fotos por segundo, mapeou minha boca inteira. Depois olhou, mostrou no vídeo, tipo, que nem uma linha de edição de vídeo. Quem já mexeu aí, assim, esse aqui é o seu sorriso no primeiro alinhador, esse aqui é no 7º alinhador. Vai estar assim seu sorriso no final do 7º alinhador. Eu falei, tá, mas como assim? E ele fazia assim, ó, esse nível de previsibilidade do tratamento é uma coisa absurda, assim. É bizarro. É muito bom. Bizarro. Mas isso é a tecnologia aliado ao tratamento odontológico, né? Sim. A gente também tem nas nossas unidades toda a parte do scanner, que é o fluxo digital que a gente chama, o fluxo digital dentro das unidades,
que então faz todo o escaneamento da arcada, todo o escaneamento de Isso todo é o muito processo, que é super legal. Muito E legal. o bom é que você ali no momento você já sabe como você está, né? E como você estará daqui a um tempo. Então o nível de Exato. previsibilidade é muito bom. É. E é tecnologia aliado, né, no tratamento na saúde, efetivamente. E isso é super legal. E isso para o cliente, né? De novo, entrega previsibilidade, entrega muita segurança, entrega muita confiança, e entrega muita segurança para o dentista também. Porque ele fala assim, cara, o que está acontecendo aqui, o que a gente está planejando aqui, vai acontecer. É isso. Não tem tipo meias É palavras, isso. não. O que está planejado vai. E é super vai técnico, acontecer. assim, porque no caso dos alinhadores invisíveis, né, como o nível de previsibilidade é muito grande por conta da tecnologia, ele sabe exatamente quais são os movimentos que serão feitos dentro desse Sim. processo. Então ele consegue te dizer, olha, terá 22 meses de tratamento ou 16 meses de tratamento, dependendo do grau de complexidade que tem ali. Sim. Então, isso pro cliente é fantástico. Não, Ele incrível. sabe quando não vai ficar naquela promessa, no próximo ano você vai tirar o aparelho metálico, no próximo ano você vai tirar o aparelho e tudo mais, né? Que a gente sabe que aconteceu durante muito período. Então, quando a gente alia tecnologia para entregar uma melhor solução pro cliente, isso daí sim, sem sombra de dúvidas, é um destrave de proposta de valor Total. pro cliente. Ele sabe quando vai começar, quando vai terminar. Perfeito, cara. Muito bom. E graças a Deus o meu é 130 dias. Olha só. Vou fazer 13 alinhadores só, cara. Então, tive sorte de nascer com a mordida certa. Exato, parabéns. Cara, conta uma experiência tua, agora de cliente tua, tá? Que tu teve, que foi marcante pra ti, boa ou ruim. Pode ser os dois. Mas que mudou algum comportamento profissional teu. Tu conseguiu levar assim, cara, isso aqui aconteceu comigo, vou trazer pro meu dia a dia, porque realmente ou foi muito bom ou não tá certo isso. Boa. Isso é legal, cara. Eu gosto muito de ir a restaurantes, assim. Vou Somos jantar, tudo mais. Pra mim é a coisa mais legal, no final das contas, assim. E viajar. Mas sempre quando eu vou ao restaurante, em qualquer uma das minhas experiências, eu sempre fico observando o nível de atendimento e o nível de capacidade de proposta de solução. Acho que esse é o ponto. Muitas das vezes a gente se esbarra em processos e aí eu não estou dizendo que a gente não precisa ter processos. Os processos eles precisam passar por um movimento que é a imprevisibilidade do outro. Nem todos os clientes consomem da mesma forma, nem todos os clientes querem ser atendidos da mesma forma. E aí por isso a minha pergunta do que eu posso te ajudar, ela vem muito ao encontro disso, né? Quando você vai para qualquer tipo de loja, vai comprar qualquer coisa, se você ser abordado de uma forma mais ampla, mas trazendo para o cliente aquilo que você consegue como solução, porque o seu produto ou o seu serviço ele é importante, para mim é o jogo em que eu gero conversão. Não adianta eu querer só empurrar um monte de scripts desenhados e decorados, porque cada cliente ele vai ter um estímulo diferente. Eu sou estimulado de uma forma completamente diferente de você. Eu gosto de ser tratado, por exemplo, num restaurante. Eu gosto de, vamos sentar, vamos rapidamente e tudo mais. Sou mais objetivo nesse quesito. Muitas vezes eu já sei que eu quero comer, porque eu sou aquela pessoa que gosta sempre do mesmo prato, eu vou lá e tal, naqueles restaurantes. Então, assim, é uma forma mais prática, mais pragmática até de ser atendido. Sim. Agora, tem pessoas que têm uma série de dúvidas. E aí, o ganho... Eu fui num restaurante recentemente e o ganho de ter saído dessa proposta de sempre comer a mesma coisa e comer algo diferente foi porque o garçom foi muito perspicaz. Ele sempre pedia a mesma coisa. Ele falou, cara, mas você já deu uma olhada no prato específico aqui? Cara, tá saindo muito e tudo mais. Ele fez uma outra abordagem. Por que tá saindo muito? Porque ele tem isso. Ele conhecia efetivamente o prato. Ele tinha um nível de conhecimento detalhado daquilo, então ele sabia o que estava vendendo. E para mim, o vendedor, ele vende muito bem quando ele compra primeiro. Perfeito. Não tem como você vender algo que você não comprou inicialmente. Não tem como você vender aquele calçado que você não compraria ou que você não compra ele de primeira. Total. Não tem como você vender o chocolate que você não comeria. Cara, o primeiro cara que pode promover a sua marca é o seu vendedor. Total. Então, olhar para esse cara
trabalhar com ele, treinar ele efetivamente, para que ele conheça o seu portfólio, né? Ele conheça daquilo que ele está falando, é fundamental. Eu gosto muito de perfume, por exemplo. Você vai numa perfumaria, seja ela de nicho ou mais específica, ele sabe quais são as notas daquele perfume, qual que é a base, qual que é o corpo. Então, ele te traz um nível sensorial e ele sabe muito, porque ele vai te fazer perguntas. Então, ele vai primeiro entender quais são as suas expectativas com aquele perfume. Então, ele vai te trazer uma experiência muito melhor. Total. O cara que quer só te empurrar o perfume mais caro, e muitas das vezes acontece, ele não vai te converter. Perfeito. Então aí, se a gente fosse resumir, cara, entenda, conheça o seu cliente, entenda o que ele está buscando e seja um profundo conhecedor do produto que você vende. E compre o seu produto ou serviço que você está vendendo. Perfeito. E compre o produto. Seja cliente do seu produto. Exato, Boa. cara. Seja o promotor do seu produto. Cara, até porque a gente tá, eu considero que a gente está numa era da experiência, né? E hoje a concorrência, ela ultrapassou a barreira do setor. Eu vou te dar um exemplo que você falou, né? Cara, hoje, por exemplo, eu sou atendido por WhatsApp muito bem pelo meu banco digital. Uhum. Se eu falo lá com o meu dentista, eu já tive uma experiência em WhatsApp com o banco digital. Exato. Então eu espero que no meu dentista eu tenha a mesma experiência, se não melhor. Se não melhor, cara. Né? Eu falo isso muito, que eu chamo do efeito iFood. Mas por que é o efeito iFood? Eu adoro o iFood, sou extremamente consumidor do iFood e tudo mais tal. Mas por que eu falo do efeito iFood? Qual que é o momento em que a gente tem maior satisfação quando pede alguma coisa no iFood? Não é quando pede, é quando o entregador sai com a sua entrega. Total. E aí você começa a ter um nível de satisfação muito grande. E esse mesmo movimento, essa mesma sensação, a gente aplica para todas as nossas experiências de consumo. Por que o Mercado Livre hoje tem tido cada vez mais sucesso? Porque ele é super rápido. Bizarramente rápido. Bizarramente rápido, né? Já parou de ser uma empresa de marketplace e virou uma empresa de logística, porque eles são muito mais rápidos. Sim. Né? E por que eles têm esse nível de penetração absurdo? Por conta disso. E essa sensação de a sua encomenda está chegando ou a sua entrega está saindo para você é uma sensação que eu também, como consumidor, estabeleço para todos os meus modos de consumo. Seja através do dentista, então, cara, mas eu não consigo ser digitalizado no dentista, não dá pra fazer via iFood. Não tem como. Não tem como. Mas a mesma sensação, o meu cliente ou o meu novo consumidor, ele atribui essa mesma sensação pro modo de consumo do dentista. Então, Sim. Por isso que ter uma ferramenta, uma tecnologia digitalizando ali o tratamento dele é super importante. Rapidez no atendimento, eu falo que a Odonto Company, e aí serve para qualquer tipo de clínica odontológica, ela tem que ser o Uber do tratamento odontológico. Total. Por quê? 90% dos clientes estão com uma dor. E eu não espero 20 minutos, 30 minutos para tentar tratar minha dor. Eu não espero 20, 30 minutos para chegar um Uber. Eu quero o mais rápido possível. Então, o cliente bateu no seu WhatsApp, mandou uma mensagem, cara, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido porque eu estou num mercado cada vez mais competitivo, o meu player concorrente está lá também louco para receber aquela informação, né? A gente está com um nível de concorrência cada vez maior, então isso daí gera um custo cada vez maior para um lead, então eu tenho que otimizar, tenho que ser eficiente, então eficiência também é rapidez, e rapidez assertiva, não é rapidez só vou atender e tirar da frente como se fosse uma produção, é a rapidez assertiva, de fazer um bom atendimento, de trazer ele, entender quais são as dores dele e oferecer a melhor solução. Cara, rapidez assertiva, isso é muito importante, cara, tem muita empresa que tem meta de primeiro atendimento, né? FCR, lá, o First Call Resolution. Só que eles olham para isso, só que eles não estão olhando de fato se o problema do cliente foi resolvido. Não estão olhando o resolution. Não estão olhando o resolution, que é o principal, cara. Então, tipo assim, eles estão olhando para tempo médio de atendimento. Beleza, estamos caindo no tempo médio de atendimento. Cara, mas tá tendo resolução? O cliente tá satisfeito com isso? Né? Isso. Então, senão eu tô olhando para uma métrica errada e eu ajusto as coisas erradas. Exatamente. Ou eu burlo o indicador pelos motivos errados. Exato. Tem isso também, né? Tem muito disso. No mercado de varejo acontece bastante disso, porque é aquela coisa, conhecer o campo é importante. Né?
imagina que, eu não estou dizendo efetivamente que isso aconteceu, mas quando define-se uma meta, é baseado em quem está vendo o problema por trás e não Sim. quem está conhecendo o problema profundo. Total. E aí, cara, eu tô com um problema de FCR aqui, eu preciso diminuir essa métrica. Essa métrica tá muito alta, eu tenho que diminuir. Vamos colocar uma meta lá embaixo. Beleza. Só que quando você vai para a operação, você começa a entender por que essa meta talvez esteja desse nível, né? Exato. Eu tenho uma metodologia que eu gosto muito, que é a metodologia TBC. Tira a bunda da cadeira. Cara, vai entender o negócio. Vai entender o que está acontecendo. Vai pra rua. Porque é lá que você consegue ter a sensibilidade efetiva. Se a sua solução vem para solucionar, ela cria um problema. Aí é um problema você ser muito efetivo e ser muito rápido, mas não ser assertivo. Perfeito. É só para apertar o botão, mas você não sabe se está resolvendo a dor do cliente efetivamente, se você está entregando uma proposta de valor, se está solucionando aquilo que o cliente precisa. Total. Cara, só eu me lembrei quando tu estava falando, eu me lembrei de uma história que aconteceu muito recentemente. Fui comprar um presente de aniversário para minha esposa, daí eu mandei para as lojas no shopping, né? E daí, cara, 3 me responderam prontamente e uma me respondeu no outro dia, no WhatsApp. E eu falei assim, moça, já comprei. No outro dia. Eu falei, cara, desculpa, mas já comprei. É isso. Entendeu? E eu comprei de quem? Quem atendeu mais rápido, que tinha um produto e quem fez o melhor atendimento. O melhor atendimento, é isso, cara. Não cara, tem jeito. E tipo assim, não tem nada de mirabolante. Não tem. Nada de mirabolante, né? Não tem. E aí você pode trazer isso para todos os momentos de compra que você tiver, assim. Todo mundo que compra é porque tem uma necessidade e quer ser atendido o mais rápido possível. E não só o mais rápido em termos de velocidade, mas de forma assertiva, com bom tratamento, com bom atendimento. É isso. Essa é a verdade. Diegão, cara, qual que é o melhor conselho que você já recebeu e que tu aplica ainda hoje? Cara, o melhor conselho que eu aprendi foi manter constância. Opa. Eu acho que, para mim, isso mudou muita coisa na minha vida, pessoal e profissional. Manter constância é ser efetivo, tentar ser efetivo o máximo das vezes, procurar entregar o melhor sempre, ter disciplina sempre, não só trabalhar com a motivação, porque o fator motivação ela tem sempre seus altos e baixos, né? Mas a disciplina consegue ser um pouco mais linear. Então, constância. Para mim foi sempre... E isso eu carrego da pessoa que, para mim, é meu símbolo e exemplo de vida. Foi minha mãe que me ensinou isso desde sempre, né? E ela falava que uma das coisas que é primordiais para mim, que o caminho mais curto para o sucesso é a educação. Então, são 2 coisas que eu coloco muito na minha vida, aplico muito. Educação, sempre aprender. Eu estou sempre sentado na cadeirinha do estudante, eu nunca sou professor. Esse é meu ponto alto de vida, é algo que eu coloco sempre. Ser constante, disciplina. Então eu acordo todos os dias do mesmo horário, gosto de fazer as mesmas coisas, sou rotineiro e tudo mais. Pô, tu é madrugueiro, né? Madrugueiro, acordo 4 horas da manhã. Caraca, meu. O cara é fitness, né? Que isso? Um dia eu chego lá. Mas 4 horas da manhã acordo, vou pra academia, gosto de fazer isso todos os dias basicamente. Gosto de manter minha rotina, mas gerar uma disciplina muito grande. E a disciplina é algo que te ajuda em todos os ambientes de trabalho, profissional, pessoal, coisa do tipo. Porque, cara, se você for disciplinado, você gera resultado. Se você for constante, você vai gerar resultado. Você não vai gerar... Eu falo, né? É o resultado de vassoura nova. Varre bem no começo e depois não entrega. Cara, você nunca vai ser esse cara. Você sempre vai ser a pessoa que vai gerar constância, vai gerar resultado constante. E isso, pra mim, é fator primordial. E educação. Não tem jeito, cara. Cara, muito bom. Se não tiver essa humildade de estar sempre na cadeirinha do estudante, dificilmente. A gente sempre tem alguma coisa para ensinar, mas eu tenho muito mais a aprender nesse mundo. Com certeza. A gente vai morrer, não vai ver nem 5%. Não, nem 1%. Jamais. Tem uma frase legal que eu escutei uma vez já que o medíocre consistente supera o talento indisciplinado. Sem dúvidas. Maravilhosa. É isso aí. É isso aí. E, cara, é muito isso, assim. E a disciplina, né, eu digo... A disciplina, ela tem 2 vertentes, tá? Em você executar com constância, mas também não executar certas coisas com constância. Dizer os nãos necessários para você alcançar seu objetivo também, né? É super necessário, cara. Eu acredito que aprender a dizer não é um fator primordial de sucesso também na carreira.
e até mesmo na vida pessoal, porque a gente tem, né, um certo estigma de achar que a gente tem que agradar tudo e a todos, e muitas vezes a gente tem que se desagradar. Então, dizer não é um fator decisivo. Saber o que realmente cabe na sua agenda, o que de fato você vai agregar naquela... Eu falo, putz, às vezes me colocam em várias reuniões, mas eu nem sei se eu vou agregar efetivamente, não sei se eu sou a pessoa correta para agregar naquela reunião. E aí muitas vezes eu falo, qual que é a pauta? Me traz aqui pra gente entender, para ver se de fato eu vou trazer algo que seja relevante e vai contribuir. Porque se não for, cara, eu prefiro não participar. Então, na vida pessoal é a mesma coisa. Às vezes a gente é convidado para ir para um barzinho, para ir para qualquer tipo de evento com amigos, mas tem que entender se aquilo vai agregar de fato, se você vai estar bem, se vai fazer sentido para você. Dizer os não possíveis. E o não, eu aprendi uma coisa recentemente também. Ele não precisa de justificativa. Boa. É não. E tá tudo certo, cara. Não. Lucas, é não, pô. Cara, vamos lá fazer o... Cara, não. Ah, pô, você podia ir. Ah, eu podia, mas eu não vou. É isso. E tá tudo bem. Tá tudo certo, mas cara. É muito cultural do brasileiro, né? O brasileiro, ele tem esse costume de justificar, de fazer a novela. Não é o não, porque, putz, o feijão tá no fogo, o meu cachorro quebrou a perna, eu preciso... Não quero. Tá tudo bem. Eu até, cara, eu como empreendedor, né, cara, porra, sempre trabalhando com vendas, prospectando cliente, uma coisa do tipo. Cara, às vezes eu falava assim, bicho, se tu não quer comprar, me fala não, mas não fica me prometendo pra semana que vem, sabe? Cara, é foda. Isso é uma coisa maluca. Quando você pega lá o pipeline de investidores, você vai olhar para aquilo efetivamente, né, de novos franqueados que a gente faz lá, aí você começa a perceber, putz, tem 15 motivos. Você fala, não é possível que eu tenha 15 motivos. É só não no final das contas. Exato. Putz, você pode ter 2, 3, 4 motivos no máximo para qualificar. Eu acho que faz super sentido. Mas no final do dia, é não, cara. É isso. Exato. Mas a gente tem essa questão. Mas a gente vai chegar lá. Exato. E Diegão, última pergunta. Boa. Cara, se a experiência da... Eu vou levar para o nosso mundo aqui, né? Se a experiência da Odonto Company fosse um review no Google, qual que seria o título e a nota? Título e nota. Cara... Nota, eu acredito que seria... Você é humilde, 4.8. Boa, ótima nota. Ótima nota, mas... Melhor que 5. Precisa melhorar. Né? Exatamente. E o título, cara, Putz, esse daí me pega. Mas eu colocaria algo como... Abriu algumas portas e me ajudou a ser mais eu. Colocaria algo talvez bem filosófico, mas é porque recentemente estive num evento regional lá em Goiânia e a gente fez um trabalho com o Seu Manuel. No ano passado a gente foi para lá e esse ano ele está terminando um tratamento de implante. E aí quando a gente perguntou pra ele assim, Seu Manuel, dá um sorriso, lá no ano passado, dá um sorriso e tudo mais, ele não queria dar um sorriso pra gente. E aí esse ano que o tratamento dele tá quase finalizando, ele era outra pessoa. Ele conversava com todo mundo, ele dava sorriso, e ele é um senhorzinho de idade, ele tá com o cabelo grisalho, ele falou assim, olha, semana que vem eu vou lá na clínica, vai ser minha última semana, a gente finaliza o tratamento, e eu vou até pintar o cabelo, vou ser outra pessoa. Então, eu acredito que muito nesse título, sabe? De você se encontrar de fato, de você ser você mesmo através do sorriso. Muito bom. Diegão, se a galera quer conectar contigo, por onde eles te encontram? Cara, meu LinkedIn, Diego Nakagawa. Tem muitos, mas procura lá o CMO da Odonto Company. Bom, vai estar na descrição aqui também. Tá na descrição. E o meu Instagram, naka.diego. Naka porque todo mundo me chama de Naka. Ah, é mesmo? É Naka. Podia te chamar de Naka aqui no episódio, cara. Tranquilo. Mas todo mundo, naka.diego, naka.diego. Muito bom. Diegão, cara, muito obrigado, cara. Foi demais o papo, cara. Tenho certeza que vamos fazer alguns outros conteúdos aí pra frente. Muito bom, obrigado, cara. Mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me recebido. Foi super bom, cara. Muito bom. Então você, meu querido, que ficou até o final, senta o dedo aqui no like, compartilha com os teus amigos aí, bota no grupo de WhatsApp, manda no grupo da firma que esse conteúdo aqui ficou demais. Se você quiser acompanhar a Harmon aqui e os outros episódios do podcast, bota Harmon tanto no Instagram como no LinkedIn. Se você tem alguma sugestão de algum convidado, de alguma temática,
pode mandar tanto para Harmo como para mim também, Lucas Hanzel, no LinkedIn e no Instagram. Fechou, meus queridos? Um abraço e até o próximo episódio.